tenim el plaer de rebre a la professora Selva Guimarães, doctora per la Universitat de São Paulo, professora de didàctica de la història de la Universitat Federal d'Uberlândia, al Brasil, becària d'investigació del que seria l'equivalent al CSIC aquí, i ella és especialista, i de fet ho demostra amb les seves publicacions i les seves recerques, en la didàctica especialment de la història. Té un llibre un llibre interessant que parla dels camins de la història ensenyada, un altre més general, relacionat amb ser professor al Brasil, i la professora Selva Guimarães, sobretot, entenc, per la lectura que hem fet del seu currículum i per les anotacions que hem fet amb ella i l'oportunitat que hem tingut de parlar amb ella, que li preocupa especialment quelcom que a nosaltres també ens preocupa molt, que és la relació entre els subjectes, els sabers i les pràctiques. I de fet aquest és el motiu de la seva recerca més recent i de la qual em sembla que ens en farà un tast avui mateix. Selva, com vulguis. Buenas tardes. Muchísimas gracias al profesor João Pagés pela invitación. Muchísimas gracias a los professores da UAB e a los outros colegas que participam do evento, em particular a colega brasileira Caroline Passevici, e peço perdão por não falar castelhano nem catalão. Vou falar em português. Vou falar devagar para que possa ser entendida. Em primeiro lugar, onde estamos? De onde venho? Estou em Minas Gerais, Uberlândia, que está cerca de Brasília, capital federal, e de São Paulo. Então, estou aqui, Minas Gerais, São Paulo, aqui a capital de São Paulo, e aqui a capital do Brasil. É uma universidade pública federal. Eu organizei a apresentação em 3 momentos, 3 movimentos. Um primeiro movimento é contar um pouco para vocês sobre as relações Estado, sociedade, cultura e ensino de ciências humanas, história, geografia, sociologia e filosofia, na educação básica brasileira. No segundo momento, focalizarei as políticas públicas do Estado brasileiro, relacionando com as leis, as competências, os currículos, as diretrizes curriculares e as avaliações, estabelecendo uma relação com os movimentos sociais, as escolas, os alunos e os professores. A história da educação brasileira hoje é fruto do movimento de redemocratização do país, a partir do final da década de 70. Mas não é só fruto desse processo interno, da conjuntura interna, conjuntura política interna, com forte participação dos movimentos sociais. Como os colegas que me antecederam já focalizaram, é fruto de um processo de globalização,
né, do processo de globalização econômica, fruto de relações políticas internacionais e que teve como marco um projeto neoliberal e neoconservador que foi imposto a toda a América Latina. No Brasil não foi diferente. O marco jurídico institucional do processo de redemocratização, onde estão concretizadas as finalidades da educação e os princípios da educação, é a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, o Brasil democrático. Os movimentos sociais tiveram uma participação intensa no processo constituinte. E os movimentos sociais ligados aos congressistas de esquerda obtiveram vitórias expressivas em relação às intencionalidades educativas, à organização da educação e ao financiamento da educação. O artigo 212, talvez esse seja um marco, um divisor de águas na educação brasileira, prevê que a União não pode aplicar menos que 25%. Os estados e a União, 18%, os estados e os municípios, 25%. Isto significou, nos últimos anos, um investimento médio de 4% do PIB, do Produto Interno Bruto. Isso significa recursos nunca antes aplicados na educação brasileira, com um grande avanço. São recursos vinculados à Constituição. Portanto, os governantes não podem mascarar, driblar a aplicação desse volume de recursos. O artigo 205... Assim? Tá. O artigo 205 da Constituição já explicita a finalidade da educação brasileira: o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Na sequência da promulgação da Constituição, foi desencadeado o processo de elaboração da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que só foi promulgada 8 anos após a Constituição. Foi promulgada em 20 de dezembro de 1996, portanto, numa conjuntura interna em que as reformas neoliberais estavam em curso no país. Descentralização, autonomia das escolas, autonomia com controle e privatizações. A LDB, e vou apenas rapidamente chamar a atenção para alguns dos artigos, ela organiza a educação escolar em 2 grandes blocos: a educação básica e a educação superior. E reitera o princípio e as finalidades da Constituição Federal: desenvolver o educando, assegurar a formação para a cidadania e os meios para progredir no trabalho. Com relação aos currículos das áreas de ciências humanas, a LDB é explícita em relação ao ensino de História do Brasil, que deverá levar em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias que formam a chamada matriz do povo brasileiro: a matriz indígena, a matriz africana e a europeia. Um outro aspecto que eu quero destacar é que, durante os anos 90, com a promulgação e com a implantação da LDB,
fortes movimentos de resistência e movimentos sociais foram desencadeados no país pelos professores, pelos grupos sociais e étnicos, já demandando mudanças na LDB. Por quê? O texto final da LDB não contemplou grandes setores da sociedade brasileira, especialmente a proposta do movimento em defesa da escola pública e de qualidade. A nova Lei de Diretrizes e Bases é considerada, por demais, flexível e boa para os setores privatistas da educação. Sim? Desse modo, algumas demandas de movimentos sociais e políticos foram incorporados a partir dos anos 2000. E uma mudança importante foi com relação ao ensino de história. Aqui, o artigo 26A traz uma redação de 2008, mas essa mudança foi feita, iniciou-se em 2003, no início do governo Lula da Silva. Uma mudança que está impactando a formação docente. É a obrigatoriedade do estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena. Não é mais uma disciplina no currículo, mas é a obrigatoriedade em todas as escolas do estudo de história da África e dos africanos, da cultura negra e indígena. Vocês podem me perguntar, como? Não era estudado? Não. A tradição escolar brasileira, na área de história, geografia, sociologia e filosofia, é uma tradição eurocêntrica, baseada no chamado quadripartite francês, tão bem analisado por Marc Ferrot. Portanto, a história dos negros, a história da África, a história dos indígenas, ficava em segundo ou em terceiro plano. Os cursos de formação de professores no Brasil, poucos cursos, ministravam a disciplina História da África. Com exceção de Bahia, Rio de Janeiro, os estados que têm uma tradição e um movimento negro, um movimento étnico mais forte, não era ensinado História da África nas universidades. E, portanto, nas escolas também não. Esta é uma mudança importante, vitória dos movimentos negros e dos movimentos indígenas. Uma outra mudança que cabe um destaque é a ampliação do ensino fundamental obrigatório de 8 para 9 anos, gratuito e obrigatório na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade, que tem como objetivo também, claro, a formação da cidadania. Uma outra mudança importante, que já destaquei no resumo da minha comunicação, é o retorno das disciplinas filosofia e sociologia como disciplinas obrigatórias em todas as séries do ensino médio. A filosofia, as disciplinas filosofia e sociologia eram parte da estrutura curricular antes de 1964, antes do golpe militar. Com o golpe militar, houve uma mudança, uma substituição de história e geografia por estudos sociais, segundo o modelo americano, e eliminaram filosofia e sociologia do currículo, por entender que eram disciplinas que contribuíam para formar comunistas. Em 2008, também no governo Lula, por pressão dos movimentos acadêmicos, de sociólogos e de filósofos, as disciplinas retornaram ao currículo. Uma outra mudança importante, vejam que a LDB de 1996 já não é mais a mesma. Não é mais a mesma.
estou destacando as mudanças que foram fruto das pressões dos movimentos sociais. Uma outra mudança importante é a formação dos profissionais da educação, que passa a ser uma política de Estado, não é? E essas são mudanças importantes e em nível superior. Antes, o professor, para os anos iniciais, era formado nas escolas normais de nível médio. Feito isso, quero apresentar algumas políticas públicas que foram implantadas pelo Estado a partir dos anos 90, nesse contexto neoliberal, neoconservador, e no plano interno, um contexto de pressões e de organização e de reorganização dos movimentos sociais. Uma primeira política que eu tenho que destacar é a construção dos currículos nacionais, os chamados PCNs. Uma segunda, com financiamento do Banco Mundial e da Unesco, e com assessoria do espanhol César Coll. Esses currículos, eles foram discutidos pelos movimentos, sofreram inúmeras resistências e inúmeras modificações no processo. Um segundo programa que eu quero destacar é o Programa Nacional de Livro Didático, PNLD, e o Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio. Estes dois programas, eles têm uma importância fundamental no Brasil, para o ensino de História e Geografia. O ensino de História e Geografia dependem fundamentalmente do livro didático, que é construído e analisado e avaliado e distribuído gratuitamente para os alunos e para os professores da rede pública. Uma quarta política foram as avaliações nacionais. O Exame Nacional do Ensino Médio, o SAEB, a Prova Brasil, o IDEB, e também, claro, em relação direta com a avaliação do PISA. O quinto programa, que se chama PAR4, é um programa permanente de formação de professores. O outro programa extremamente importante para a escola brasileira é o programa de alimentação escolar. Milhares de crianças no Brasil vão à escola e fazem as refeições na escola, dependem das refeições da escola. E a alimentação escolar faz parte do Programa de Segurança Alimentar do Governo Federal. E, por último, a recente aprovação do piso salarial nacional para professores da rede pública de ensino, que está em fase de implantação. Aqui estão os parâmetros. Veja que são parâmetros para medir, porque os parâmetros foram construídos visando ser o referencial para as avaliações nacionais. Não são diretrizes, são parâmetros. Tem um caráter prescritivo. Ainda que o discurso seja de que este é apenas uma sugestão, uma orientação, mas não é. Os parâmetros estabeleceram objetivos, conteúdos, metodologias e avaliação, de forma com uma forte orientação disciplinar. No ensino fundamental de 9 anos, temos as seguintes disciplinas obrigatórias: língua portuguesa, matemática, ciências naturais, história, geografia, artes, educação física e língua estrangeira, que é obrigatória nos últimos 4 anos do ensino fundamental. E os temas transversais, que tem como inspiração o modelo espanhol: ética, sexualidade,
pluralidade cultural, meio ambiente, trabalho e consumo. Portanto, os parâmetros têm uma forte orientação disciplinar e os temas transversais. Nas últimas pesquisas do MEC, que o MEC tem à sua disposição, os dados revelam que são pouco ou, muitas vezes, em muitas escolas, não são trabalhados. No ensino médio de 3 anos, as disciplinas são língua portuguesa, matemática, ciências naturais são desmembradas em biologia, química, física, história, geografia, artes, educação física, sociologia, filosofia e uma língua estrangeira. Muitas disciplinas para 3 anos. E os temas transversais são os mesmos. O programa do livro didático, só para rapidamente dizer, ele avalia de 3 em 3 anos. É um programa antigo, que tem uma história antiga no Brasil, e que foi bastante aperfeiçoado nos últimos anos. Ele avalia, seleciona, adquire, a partir das indicações dos professores, e distribui gratuitamente os livros didáticos para os alunos. De 3 em 3 anos, os livros são renovados. Em 2008, o investimento foi de 302 milhões, só com a compra de livros, sem computar os gastos com distribuição. Esse programa, como eu já disse, ele tem uma importância central. Ele assume a forma do currículo. Se você chegar a uma escola e perguntar qual o currículo, qual é a proposta curricular da escola, os professores vão dizer: nós utilizamos o livro tal. Este livro. Portanto, em muitas realidades, o livro é o currículo. O livro assume a forma curricular. E em muitos lares brasileiros, em muitas casas brasileiras, os únicos livros que existem são os livros didáticos distribuídos pelo governo. Não há outros livros. Portanto, é um programa central para a educação escolar brasileira. Há até uma anedota entre nós. Ruim com o livro, pior sem ele. Me compreendes? Não. Ruim com o livro, se a qualidade está ruim com o livro, pior seria sem o livro. Ok? O livro do ensino médio é um programa mais novo, é um programa que começou no governo Lula, mas esse é um programa de Estado, não é um programa de governo, né? Assim como a alimentação é um programa de Estado. O livro didático para o ensino médico teve início em 2004. E o investimento é alto, porque os livros são bastante volumosos e mais complexos. Portanto, o governo avalia, seleciona, adquire e distribui o livro, a partir das sugestões dos professores. E os livros aprovados nos 2 programas devem contemplar o mínimo prescrito nos PCNs. O mínimo prescrito. O livro pode ir além dos PCNs, mas deve conter o mínimo exigido pelo Estado. O Programa de Avaliações Nacionais. Este programa, ele tem uma relação direta com o estabelecimento das competências. O Exame Nacional do Ensino Médio é um exame que tem como exemplo, modelo, o exame americano, e que está se tornando mais universal no Brasil, com o objetivo de servir de critério de seleção para as universidades e para o programa de bolsas, de becas para as universidades privadas, o chamado ProUni. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, nós temos dois tipos, um chamado SAEB e outro chamada Prova Brasil.
que tem como finalidade oferecer indicadores sobre a qualidade da educação básica. E, recentemente, o chamado IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é um conjunto de indicadores que visa acompanhar, não é, e avaliar o desempenho das escolas. O objetivo é que, em 2022, as escolas recebam, em média, a nota 6. Tá? A nota 6. O programa de formação de professores, eu não vou detalhar, porque não fiz uma outra opção, um outro movimento na apresentação, mas só para dizer para vocês que ele tem como objetivo formar 330 mil professores que ainda atuam na educação básica e não são graduados. Não têm a formação superior. Em 2007, 600 mil professores não possuíam graduação na sua área específica de atuação profissional. E, para isto, o governo está também seguindo os passos da Espanha, da Inglaterra, do Canadá, dos Estados Unidos, com a educação à distância. Criou-se a Universidade Aberta do Brasil, com o objetivo de formar professores e de qualificar esse contingente de professores. O Programa Nacional de Alimentação Escolar. Este, ao lado do programa do livro didático, ele é extremamente importante, porque ele tem o objetivo de suprir, no mínimo, 20% das necessidades nutricionais diárias dos alunos do sistema público de ensino. Temos clareza que criança com fome não aprende. Portanto, precisamos alimentar bem as nossas crianças. Esse é um programa grande, é um programa difícil, de certo modo, porque depende dos municípios. O Brasil é um país com uma complexidade, uma diferenciação territorial grande, mas é um programa que está sendo cada vez mais aperfeiçoado. E é um programa também para povos indígenas e remanescentes de comunidades quilombolas, não é? Para essas comunidades, o índice de necessidades nutricionais diárias a serem supridas é de 30%. Piso salarial nacional. Este é o grande problema do Brasil. O piso salarial nacional dos professores da educação básica. Em muitas regiões do Brasil, como o Nordeste e a Amazônia, o professor ganha apenas um salário mínimo, que significa menos de 300 euros. 250 euros? 250 euros. O piso aprovado passou a ser de R$ 1.024, que significa menos de 500 euros. Um real, preciso de 2,25, R$ 2,30 para comprar um euro. No entanto, muitas prefeituras, muitas cidades e muitos estados não conseguem ainda assumir o piso nacional salarial dos professores. Este é um grande problema, o piso salarial nacional dos professores. E as competências? As competências. MEC versus movimentos sociais. As competências vieram, nos anos 90, como base para a construção dos currículos, das avaliações nacionais e para atender ao PISA, ao Enem, ao SAEB. As competências e o discurso das competências sofreram e sofrem muitas resistências e críticas dos intelectuais, dos movimentos sociais da educação, das associações acadêmicas, que criticam o conceito de competências que veio num kit neoliberal, identificado
com um modelo a ser implantado. Competência confundidas com competências técnicas. Aprendizagem de automatismo ao saber fazer sem consciência crítica. Foco no indivíduo e na vontade pessoal. Foco na competição e uma submissão ao mercado. Portanto, o discurso das competências é um discurso muito difícil no Brasil. Muito difícil. Os movimentos sociais, organizações acadêmicas, associações de professores, sindicatos, não assumiram o discurso das competências. Portanto, temos o MEC, com as competências, no site, na web, nos currículos, e, de outro lado, escolas, professores e cursos de formação de professores que ou ignoram ou criticam. Poucos assumiram o discurso das competências no Brasil. Essa citação é de um professor que foi um dos idealizadores do Enem, professor da Universidade de São Paulo, Nilson Machado, que, a um determinado momento, diz: não vamos confundir competências com orientação curricular. Os professores são e continuarão a ser professores de disciplinas, de matérias. Não há uma caracterização de um professor de competências. No entanto, as competências definem a matriz de referência da avaliação nacional dos alunos ao final do ensino médio. Nas prescrições do MEC. E as competências gerais são aquelas que já foram ditas aqui: expressão, compreensão de fenômenos, contextuação, argumentação e intervenção. Essas são as 5 competências gerais que estão em todos os documentos dos organismos multilaterais e que chegaram até nós, não é? Pelo Banco Mundial, pela Unesco, etc. As competências para as ciências humanas. Estas, sim, têm uma forte referência com os historiadores e os geógrafos do Estado, principalmente. Com aqueles professores que assessoram o governo. A primeira competência é compreender os elementos culturais que constituem as identidades. Interpretar histórico e geograficamente as fontes documentais, analisar a produção da memória, associar as manifestações culturais, comparar pontos de vistas, não é? Identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades. Portanto, esta é uma competência, não é? Muito forte para a história e para a geografia. Os elementos culturais e a construção das identidades, considerando a diversidade e a pluralidade cultural brasileira, o patrimônio cultural brasileiro. Competência 2 diz respeito às transformações dos espaços geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder. A competência 3, a compreensão e a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. Aqui está a sociologia. Aqui está a geografia, aqui a história, a filosofia, mas principalmente a sociologia e a história, não é? O papel da justiça na organização das sociedades, a atuação dos movimentos sociais, o papel das instituições sociais, os conflitos culturais, sociais e políticos, não é? E, enfim, a convivência social e ética entre os diferentes no Brasil. A competência 4,
as transformações tecnológicas e seu impacto nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social. Aqui estão as transformações técnicas e tecnológicas, a apropriação dos espaços rural e urbano, os processos de territorialização da produção, a organização da vida social. A competência 5, as tecnologias, não é? Mas os fundamentos da cidadania, da democracia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na sociedade. E, especialmente, não é, os valores éticos na estruturação política das sociedades. A cidadania e a importância da cidadania e da democracia na organização social e estratégias que promovam formas de inclusão social. Essa é uma palavra muito, esse é um conceito muito usado no Brasil, inclusão social. Competência 6, a sociedade e a natureza, as suas interações. Aqui está o meio ambiente, a preservação do meio ambiente, a preservação dos recursos naturais, as interações da sociedade com a natureza. Esta é uma questão muito importante na educação brasileira. A educação ambiental talvez seja uma das dimensões que mais se desenvolve hoje no Brasil, a educação ambiental. Objetos de conhecimento. A partir dessas competências, foram os currículos nacionais e as referências nacionais indicam o que chamam de objetos de conhecimento, que são matérias que todos nós das ciências humanas, história, geografia, sociologia e filosofia, devemos considerar. Diversidade cultural, conflitos e vida em sociedade, formas de organização social, movimentos sociais, pensamento político e ação do Estado, características e transformações das estruturas políticas, os domínios naturais e a relação do ser humano com o ambiente e representação espacial. Percebam que nessas competências, nos currículos e nos livros didáticos, há uma tônica nas relações Estado-sociedade. O papel do Estado e o papel dos movimentos sociais. As lutas sociais pela democracia, pela justiça social, pela inclusão social. Para além das competências, alguns exemplos de experiências exitosas. São várias. Eu disse no resumo que no Brasil democrático se consolidou, no início do século XXI, uma diversidade de modos de ensinar e aprender história e geografia. Nós temos uma diversidade de modos de aprender, de criar, de recriar e de implementar ações pedagógicas no âmbito das ciências humanas nas escolas. João Pagés teve a oportunidade de conhecer algumas dessas experiências. Vou citar algumas. São Paulo. São Paulo teve uma experiência muito importante e pioneira nos anos 80 e em parte dos anos 90. Nos anos 90 também. Hoje não. Hoje essa proposta já está mudada, alterada. Foi a introdução de currículos temáticos, currículos de história e geografia a partir de temas. Com inspiração no ensino de história francês, temático, houve uma ruptura com a organização cronológica e factual e heróica. E se elegeram temas importantes para a compreensão da história do Brasil e da história do mundo. E São Paulo, então, teve um processo de grande discussão, um grande debate teórico e político em torno dessas propostas e uma grande movimentação intelectual e social em torno dessas propostas. São Paulo também é um estado pioneiro na incorporação e utilização de diferentes linguagens
mídias, cinema, televisão, músicas, literatura, enfim, internet, no ensino e aprendizagem de ciências humanas, de um modo geral, na história e na geografia. Então, por ser um Estado que concentra, e por ser o Estado que concentra as maiores universidades do país, o maior centro econômico e produtor de conhecimento, o maior centro de divulgação de publicações, é um Estado que foi bastante favorecido. Hoje há um movimento no Estado, no governo do Estado, um movimento que alguns chamam de retrocesso em relação a isso que existiu nos anos 80 e 90. Tá? Há uma orientação que grande parte, a maioria dos professores universitários e dos professores da rede pública discordam nas orientações do ensino de ciências humanas na rede pública de ensino. Uma outra experiência muito importante que eu tive o privilégio, a honra de participar, é uma experiência num estado bem pequenino, no Acre. Deixa eu voltar. O Acre está aqui, que é a terra de Chico Mendes e Marina Silva, que é historiadora, e que tem uma forte tradição de governos petistas, de governos do Partido dos Trabalhadores, há muitos anos. E a experiência no Acre é uma experiência muito interessante, porque o ensino de história, geografia, das ciências humanas está ligado à valorização do patrimônio socioambiental e cultural. Há uma produção de materiais específicos, de currículos específicos para o ensino dessas disciplinas. Não é? Então, é uma experiência muito rica, é um estado pequeno, com uma população pequena, portanto, e que há um governo, não é, do estado e da cidade, da capital, não é, da maior cidade, que é Rio Branco, né, que caminham juntos. Não há uma divergência entre o governo federal, o governo estadual e o governo da maior cidade. Portanto, há uma conjunção de esforços, o que facilita uma proposta bastante interessante. E o movimento ambientalista no Acre tem uma importância muito grande na Universidade Federal do Acre, não é, que é berço de muitos, que formou muitos dos governantes, inclusive a própria Marina Silva, que é professora de História. Uma outra experiência importante é a do meu estado, é a da minha região. O nosso estado teve uma forte orientação marxista ortodoxa nos anos 70 e 80, o ensino de história que era basicamente a sequência dos modos de produção. Modo de produção primitivo, escravista, feudal, capitalista e socialista. Essa tradição ortodoxa marxista sofreu muitas críticas nos anos 90, e esse currículo rígido sofreu muitas críticas, e hoje, em Minas Gerais, nós temos uma grande dedicação à questão do patrimônio histórico, especialmente a região colonial, a região de Ouro Preto, Tiradentes, Diamantina. E nós temos experiências muito importantes de trabalho com projetos interdisciplinares no estado de Minas Gerais. E uma tradição, então, que está se formando com a chamada educação patrimonial. Talvez seja o estado, a região que mais se dedica à chamada educação patrimonial. Finalmente, aqui está a Paraíba, mas eu poderia citar uma experiência aqui do Nordeste, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, que é
uma experiência também bastante interessante de incorporação no ensino das ciências humanas das manifestações das culturas regionais, como, por exemplo, a literatura de cordel. A literatura de cordel, tentei defini-lo aqui com a ajuda da Caroline da melhor forma possível. O cordel é uma manifestação da cultura popular em forma de poemas, de cantos, gravuras, que representam de forma lúdica, humorística, aspectos da vida cotidiana, da cultura regional, da cultura local, da história. Há, inclusive, uma Associação Brasileira de Literatura de Cordel. Então, é uma experiência bastante interessante, controversa. Alguns historiadores brasileiros são bastante críticos, mas, de um modo geral, o cordel é uma manifestação importante para o processo de alfabetização das crianças no Nordeste e para a formação da consciência histórica, cidadã, para o resgate das manifestações populares. Graças.